Nós vamos então ler a palavra de Deus. Nós vamos, Êxodo, capítulo 15, versos 23 ao 26. Vamos ficar em pé, todos os que podem. Isto é reverência, respeito pela palavra. O livro de Êxodo é um tipo muito bonito da nossa jornada. É a jornada de Israel saindo da escravidão no Egito, se dirigindo à terra da promessa. E aqui no capítulo 15, nós encontramos isto a partir do verso 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas. E as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, preste atenção nisso, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Pedimos a Ti, ó Senhor Deus, para nos abençoar com esta porção das Sagradas Escrituras e falar às nossas almas aquilo que precisamos ouvir e receber nesta noite. Fazer por nós aquilo que nós estamos necessitados. Pedimos com perdão dos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, todos podem assentar-se. Águas de Mara. Olha só. Mara quer dizer amarga, amargura. E eles não puderam beber porque era amarga. Vamos observar estas duas palavras. No fim ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Então vamos observar. Amargo e sarar. Amargo quer dizer de sabor desagradável, como fel. Não é como jiló, não é como... Tem coisa amarga que é boa, né? Mas aqui está dizendo é como fel. Gente, se alguém aí já testou, sabe, ninguém suporta fel na boca. Desagradável, ofensivo, insultante, triste, penoso, doloroso. Amargura quer dizer angústia, dor, tristeza, aflição.
Então Israel chegou num lugar assim. Um momento de suas vidas, vamos dizer assim, em que se encontraram diante destas águas que não podiam beber. Sabe, há momentos, o próprio Senhor Jesus chegou no momento em que ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não dá para beber. É doloroso demais. É angustiante demais. A sua angústia foi tanta que as moléculas de seu sangue se separaram. E a água se separou do sangue. E ele suou gotas de sangue. Hoje a medicina prova que a angústia em alto escalão provoca isso. Suar sangue. Depois que ele estava morto e o soldado romano o furou com uma lança, a Bíblia diz: de seu lado saiu água e sangue. Foi perceptível aos olhos humanos, nus, a separação entre a água e o sangue. Então Israel chegou numa situação. Agora ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Sarar quer dizer curar, refazer-se, cicatrizar, desinfectar, purificar, sanear. Sanear significa acalmar, tranquilizar, tirar o desespero, estabelecer a paz. Como nós cantamos: se teu coração estiver em paz. Paz do coração. Então Israel estava, o interessante é isso, que Israel estava no caminho do dever. Israel estava no caminho provido por Deus. Eles não estavam fora do caminho. Eles estavam seguindo o enviado. Deus havia enviado Moisés, um profeta, para conduzi-los, para tirá-los da escravidão, onde eles já haviam sofrido por 430 anos. 430 anos de sofrimento para um povo. Quantos nasceram e morreram sem ver um dia sem sofrimento? Então o profeta diz assim: compare as suas fraquezas com as de Moisés. Nós podemos dizer: compare os seus sofrimentos com o daquele povo. E eles deram ouvidos à palavra de Deus enviada através do profeta Moisés.
porque eles queriam sair daquela prisão, daquele cativeiro. Eles criam numa promessa. Todos aqueles anos eles permaneceram suportando e esperando uma promessa de que um dia Deus enviaria um libertador. E quando Deus enviou o libertador, então eles acataram e deram ouvidos e saíram sob o comando daquele homem de Deus, que muitas vezes não acontece. Muitas pessoas que sofrem suas vidas inteiras, mas quando Deus lhes envia alguém, um enviado para lhes dirigir, lhes conduzir, elas não querem seguir, não querem obedecer. O mundo tem clamado desde as eras dos apóstolos, das perseguições, da era negra, da Santa Inquisição e tudo mais. O mundo, de uma forma geral, tem clamado por uma saída, por uma libertação, por alguém que lhes trouxesse a verdade que liberta. Mas um grande homem, líder religioso, assentou-se à mesa de frente com esse profeta e disse: nós estamos precisando de um profeta. Nós precisamos de um profeta. E o profeta estava diante dele, comendo com ele na mesma mesa. Mas eles nunca aceitaram a sua mensagem, por ser dura, por ser firme com esta Bíblia, sem vacilar, sem torcer, nem para um lado, nem para outro. Muitos deles chegaram a dizer: irmão Branham, nós te amamos, e nós te queremos na nossa igreja, nós te queremos no nosso companheirismo, mas nós queremos que o senhor pare com algumas coisas. Pare de corrigir as pessoas, pare de dizer para as mulheres que elas não podem pregar, pare de chamar a atenção sobre suas roupas, seus cabelos, sobre estas coisas, e esse negócio de batismo em nome de Jesus. Nós queremos você no nosso meio, mas estas coisas, deixa para lá. Ele dizia: eu fico pregando para as paredes, mas não comprometo a palavra de Deus em ponto algum. Mas vamos a Israel. E eles seguiram o profeta, e logo veio a provação, veio os testes. Toda pessoa que dá ouvidos à palavra de Deus, ao enviado de Deus, e ele se põe em jornada, logo vem os testes. E foi logo Israel se deparou diante do Mar Vermelho, e montanhas de um lado, montanhas do outro, o deserto atrás, e logo o exército de Faraó veio. Então eles não tinham saída. Mas Deus operou um grande milagre, como Ele sempre faz um caminho de escape para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que ficam atrás do ofício enviado de Deus. E o mar se abriu e eles atravessaram. E eles atravessaram e eles fizeram festa. E Miriam cantou, e tocou, e profetizou.
e dançaram à margem do Jordão. E logo, como eles não podiam ficar ali somente festejando, eles tinham que seguir a sua marcha em direção à promessa, eles continuaram sua jornada, e não demorou muito, eles chegaram a esse lugar chamado Mara, um lugar de amargura, um lugar de tristeza, uma situação dolorosa, insuportável, triste, penosa, angustiante, tanto que eles não puderam beber daquela água. O profeta diz aqui na mensagem Redenção em Plenitude em Regozijo, parágrafo 150, diz assim: não é estranho que eles tenham sido dirigidos diretamente para o deserto do pecado, diretamente para o deserto, diretamente para a fonte de água amarga, mas não era Deus que estava guiando. Por que foram chegar numa fonte de águas amargas? Você poderia imaginar Deus levando seus filhos logo depois de terem sido salvos e enchidos com o Espírito Santo para fontes de água amarga? Não é um Deus bom? Então é difícil entender. As nossas mentes humanas. Mas aí nós temos que lembrar de Isaías capítulo 55, Deus dizendo assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os teus caminhos. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Não trate de compreender, você é chamado para crer, porque assim está escrito: todo aquele que crer será salvo. Ele nunca disse aquele que entender os planos de Deus, mas aquele que crer. Claro, ele gostaria de expressar seu amor a eles novamente, isso mesmo. Eles subiram lá em cima. Você sabe, quando você tem o Espírito Santo, você enfrenta muitos obstáculos. A Bíblia diz: muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas. Deus faz você estar frente a frente com eles, encarando-os, para que então Ele possa mostrar-lhe seu poder e sua bondade. Certa vez os discípulos passando e viram um homem cego ali e perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou? Foi ele mesmo ou foi seus pais? Essa é a razão humana. Logo quando vê uma situação difícil, logo vem o pensamento: tem pecado aí no meio. Esse fulano pecou, essa fulana pecou, esse aí está para acontecer essa coisa drástica, horrível em sua vida. Está em pecado. Não, não é assim. Jesus disse: não, nem ele, nem seus pais. Não é o que você está pensando. Mas isto aconteceu para que nele seja mostrado o poder de Deus. Para que Deus possa mostrar seu amor, sua compaixão, o seu poder vivificador, salvador, curador, libertador, transformador de vidas, de situações. E ele continua dizendo, é que às vezes Deus tem que... Ele conta a história aqui de um pastor que chegou a ponto de quebrar a perna da ovelha. E então ele estava carregando a ovelha, e alguém chegou e disse: por que você está carregando essa ovelha?
Ele diz: é porque ela está com a perna quebrada. Oh, que triste, o que foi? Ela caiu num buraco? Ele disse: não, eu mesmo quebrei a sua perna. Então disseram: oh, você é um pastor cruel. Quebrar a perna da própria ovelha? Ele disse: não. Acontece que ela não permanecia no caminho. Acontece que ela não ficava no meio do rebanho. Acontece que ela não se deixava ser arrebanhada, ser apacentada, ser cuidada, amada. Ela não me deixava nem sequer chegar perto dela. Então eu quebrei sua perna. Agora ela tem que ir nos meus braços, no meu colo. Veja, agora quando eles estavam ali e as águas eram amargas e eles não podiam bebê-la, Deus proveu uma maneira. Agora, interessante isso, nunca houve uma vez que ele não provesse uma solução. Uma arvorezinha balançando ali na margem, Moisés a cortou. Sabe, aquela coisa mais improvável. Deus usa as coisas mais improváveis nos lugares mais improváveis. Mais tarde, nós não vamos ter tempo para discorrer, mas quando eles chegaram num lugar onde não tinha água nem amarga, aí você pensa, resolveu o problema. Chegou o momento que ficou pior, porque nem amarga não tinha. Nem doce nem amarga não tinha agora. Todos vocês sabem de onde Deus mandou Moisés tirar água para o povo beber. Tinha deserto por ali, e tinha tudo. E Deus olhou assim e disse: Moisés, é lá na pedra, vai lá na pedra. É na rocha. Vai lá, toca a sua vara na rocha e de lá vai sair água para esse povo beber. O profeta diz assim: eu fico intrigado com esses quadros que as pessoas pintam, numa rocha ali escorrendo um pouquinho de água assim, e Moisés aparando ali com um canecozinho. Não, aquilo se tornou um rio. Gente, eram 2 milhões de pessoas que haviam saído naquela jornada. Pensa em água para 2 milhões de pessoas, seus rebanhos, suas vacas, suas ovelhas, seus camelos e mais uma mistura de gente que a Bíblia diz que ia junto com eles. Então foi muita água, tirada do lugar mais improvável. É dos lugares mais improváveis que Deus tira as soluções. E ali tinha uma árvorezinha ali, e Deus disse para Moisés: corta essa árvorezinha aí e joga aí dentro que a água vai ficar doce. Você sabe por quê? Árvore. Aquilo era um tipo. Um dia haveria uma árvore levantada no cume de um monte chamado Calvário, um lugar de dor, de aflição, mas que é suficiente para adocicar qualquer experiência, diz o profeta aqui, ó. Moisés cortou, lançou na água, mudou a coisa toda. Água boa, doce. Agora, quando você confronta uma das suas águas amargas, ou alguma outra coisa assim, há uma árvore hoje à noite, espiritualmente falando, pendurada no Gólgota, ou no mundo hoje à noite, que adocicará qualquer água amarga a qual você seja dirigido. Por isso nós gostamos de cantar demais assim, ó: quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte.
Não há experiência amarga que não se torne doce aos pés da cruz de Jesus. Não há águas impossíveis de beber que você não possa tomá-la. Adocicará qualquer água amarga a qual você seja dirigido, porque você será dirigido a águas amargas em sua jornada. Não há ninguém que não passe por elas. O Calvário adocicará qualquer experiência amarga, o Calvário adocicará. Quando você olhar para as feridas de Jesus, por causa de seus pecados, então você verá que a sua água não é amarga. Muitas vezes chegamos a situações difíceis e queremos saber como, queremos saber porquê, queremos saber a razão, mas às vezes eu fecho meus olhos e penso: além no Gólgota onde meu Redentor sangrou e morreu para me dar vida, então minha prova parece ser tão pequena, eu simplesmente jogo de lado e sigo em frente. Isto torna-a doce, isto adocica toda a experiência que já tive. Ele sempre adocica quando chego às minhas águas de Mara. Agora aqui está um profeta dizendo que ele chegava às águas de Mara vez após vez. Um homem de Deus, um profeta de Deus, testemunhando de que vez após vez ele chegava às águas de Mara. Eu tenho outras referências aqui, mas não dá. Não vai dar para ler. Eu penso em Moisés, aquele grande homem. Ele foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios. Vamos dar uma olhada nele só por alguns minutos. Vamos tomar Moisés só um minuto. Veja esse companheiro. Os egípcios, eles estavam muito mais adiantados do que nós hoje, no que se relaciona à nossa ciência médica. Você sabe disso. Os egípcios tinham capacidade de embalsamar um corpo humano, fazer dele uma múmia e está intacto até hoje. A ciência hoje não é capaz de fazer isso. Veja, eles estavam muito adiantados, muitas coisas que eles podiam fazer que nós não poderíamos fazer. Hoje, a tecnologia não consegue produzir tinta que dure tanto quanto as que existiam no Egito, que estão até hoje. E Moisés tinha todos os remédios. Agora pensa comigo. Mais de 2 milhões de pessoas. Fora os meninos. Mais uma mistura de gente. Quantos problemas você acha que acontecia lá no meio? Quantas crianças nasciam? Vai numa cidade igual a Goiânia, que tem 1 milhão e pouco, e veja as maternidades como é que estão. Lotadas, sem lugar. Muitas vezes mulheres ganhando menino na rua, nas calçadas, como vocês veem nos jornais. Agora Moisés estava com mais de 2 milhões de pessoas. Ele tinha um hospital ambulante? E quantos problemas? Você sabe que gente é cheia de problemas. Sempre tem um que não vai com a cara do outro.
Mas na verdade ninguém vai com a cara de ninguém, né? Cada um vai com sua própria. Me lembro do pastor Jair. Você só pode ir com a sua própria cara, não tem como ir com a do outro. Mas sempre tem isso, eu não vou com sua cara. Sempre tem, sempre surge. Sempre tem os fofoqueiros. Sempre tem os que gostam de mexerico. Sempre tem os que são teimosos. Sempre tem os atrevidos. Sempre tem os desobedientes. Sempre tem os espertos. Sempre tem. Quando Deus mandou o maná do céu, Deus disse assim: olha, você escolhe o maná só para o dia, porque todo dia vai cair maná novo. Não guarda de hoje para amanhã, porque o de hoje não presta para amanhã. Amanhã vai amanhecer podre, estragado. Teve gente que foi lá e colheu e guardou para amanhã. No outro dia amanheceu bichado. Quando chegou na sexta-feira, Deus disse assim: agora hoje vocês escolhem para hoje e para amanhã, porque no sábado não vai cair. Teve gente que não guardou e no sábado ficou sem comer, pedindo do vizinho. Gente é assim. Sempre tem um para não obedecer, para fazer diferente. Então imagina só. Agora ele diz aqui: e Moisés tinha todos os remédios. Moisés tinha todas as soluções. E quando ele estava lá, acho que Moisés estava com cerca de 2 milhões de pessoas com ele. Sim, ali estava com criancinhas, ali estava com velhos, velhas. Ali estavam aleijados, cegos. Bebês nasciam, milhares deles, no prazo de uma semana. E Moisés, o doutor Moisés, tudo era Moisés para resolver. Estava lá no deserto com todas aquelas pessoas. Tem gente com frio aí não? Se tivesse, o pessoal regula aí esse ar. Eu gostaria, agora veja, observe isso. Não perca a linha da... A gente fala uma coisa assim, né? Aí você perde a linha que está sendo mostrada. Mas é porque a gente preocupa com o bem-estar. Eu gostaria de olhar no seu baú de remédios. Você não gostaria? Eu gostaria de ver o que o doutor Moisés tinha no seu baú de remédios. Vamos apenas dar uma olhada naquele baú de remédios para ver o que ele tinha. Veja, ali havia pessoas, cegos, aleijados, sabe? Muitos deles apanharam tanto lá, amassando barro no Egito, que perderam suas condições físicas, tinham que ser carregados numa rede ou alguma coisa. Alguns tiveram talvez suas pernas quebradas de pancadas daqueles soldados egípcios, tão cruéis. Outros perderam suas visões, talvez lhes furavam os olhos e tudo mais, como eles faziam. E eles tinham todo aquele povo. E cada um, vamos dizer assim, cada um tinha que levar o seu fardo, cada família com seus problemas, com suas lutas. E aquilo muitas vezes leva a pessoa a se cansar tanto e entrar em desespero, e entrar em estado depressivo. E o doutor Moisés tinha o remédio para todos os males. Vamos ver o que ele tinha. Moisés, ora, o que você tinha lá, Moisés? Ora, nós verificamos, quando fizeram toda aquela viagem de 40 anos, mais de 2 milhões de bebês nasceram, isto mesmo. O que você usou, Moisés? O que você usou para todos aqueles machucados, e dores, e câncer, e cegueira, e surdez, e mudez? Ora, me disseram que quando você deixou o deserto, não havia nenhuma pessoa fraca entre eles. Ora, será que alguns destes médicos não gostariam de olhar ali dentro, naquela caixa de remédios? E outra coisa, Moisés, o que você pulverizou sobre aquelas pessoas, que nem mesmo suas roupas se gastaram?
Seus sapatos nunca se gastaram, andando sobre aquelas rochas, areias do deserto. Se você já esteve ali, você sabe como se parece o deserto. Gasta-se um par de sapatos em 3 dias. Eles nunca gastaram nem mesmo um pouquinho do couro deles em 40 anos. A Bíblia diz: nunca gastaram suas vestes nem os seus sapatos. Não envelheceram. Moisés, o que havia em sua caixa de remédios? Vamos dar uma olhada nela. Eu vejo. Tem uma receita. Remédio para as coisas ofensivas. Remédio para os insultos. Remédio para as tristezas. Remédio para as penas. Remédio para os fardos dolorosos. Remédio para as angústias. Aqueles chegaram às águas de Mara, e Moisés tinha que ter remédio para isso. Remédio para as aflições. Eles precisavam ser curados, refeitos, cicatrizados, saneados, desinfectados, purificados. Eles precisavam ser acalmados, tranquilizados. E o que o doutor Moisés tinha na caixa de remédios? Eu sou o Senhor que te sara. Isso põe fim ao assunto. Amém. Chama de amor, remédio para todos os males e as tormentas do espírito. E Deus é amor. Único amor genuíno e verdadeiro. As pessoas dizem assim: amor só de mãe. Não, amor só de Deus. Amor de mãe ainda pode falhar. Mediante águas amargas que não se podem beber, o desespero e a necessidade fez uma mãe combinar com a outra na cidade de Samaria. Disse: hoje eu te dou o meu filho, você prepara para nós comer, amanhã você me dá o seu e eu preparo para nós comermos. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Leia lá o livro dos Reis, Crônicas, eu não me lembro o capítulo, mas está lá. 17, 18, por ali, 22. Amor de mãe. E uma pegou o filho, entregou para a outra foi lá, matou o menino, preparou, cozinhou, e elas comeram. Tempo de águas amargas. Samaria estava cercada pelo exército sírio há 3 anos. Não tinha mais nada para comer. Eles tinham comido o capim do chão, eles tinham comido as cascas das árvores, as folhas. Chegava ao ponto em que se pagava caro por um cabo de esterco de pombo. Se alguém tivesse guardado esterco de pombo. A cabeça do jumento era para quem tivesse grandes quantidades de ouro. Momentos, águas amargas. Chegou ao ponto do amor de mãe falhar e fazer isso. Aí no outro dia ela foi lá e disse: agora me dá o teu filho para me preparar para nós comermos. A outra escondeu o filho. Uma traição ainda, né? E o rei ia passando e ela disse: ó rei, me acode. Numa situação dessa, ainda é traída ainda.
E o rei disse: de onde te acudiria eu? Se o Senhor te não acode, quem pode te acudir numa hora dessas? O que te aconteceu, mulher? E ela contou a história. E o rei rasgou suas vestes e botou cinza na cabeça. Chegam momentos em que ninguém pode ajudar ninguém, em que ninguém pode te socorrer. Momentos em que ficamos sem saída, sem força, inúteis. Fazer o quê? O que é que eu posso fazer por você? Momentos de amargura, águas amargas. Então o amor de mãe também falha. No ano 70 depois de Cristo, general Tito fez a mesma coisa e cercou Jerusalém, a cidade chamada Cidade Santa. Cercou Jerusalém e fez a mesma coisa. E ele ficou estarrecido quando ele viu que uma mulher tinha matado o próprio filho e cozinhado para comer. É o que é o ser humano em si quando ele perde os sentidos, quando ele perde a direção divina, quando ele perde a unção, quando ele perde a fé, quando ele perde a inspiração. Chega-se a um nível degradante tão baixo. Como a Bíblia diz: se não quiserdes ouvir, vos entregarei a espíritos terríveis para cometerem contra si mesmo toda sorte de coisas e imundícies. É o que o ser humano é em si, para se jactanciar de poder, de riqueza, de valores morais. Deixa ser apanhado nas águas de Mara uma vez. E Deus tirar a mão de misericórdia por um tempo, e veja o que um ser humano é capaz de fazer, veja o que uma mãe é capaz de fazer. Como falha até mesmo o amor de mãe. Mas Deus é amor e o amor de Deus não falha. Onde é que eu parei? Deixa eu concluir isso aqui. Veja, chama de amor, né? Remédio para todos os males, para as tormentas do espírito. Eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te limpa, eu sou o Senhor que te purifica, eu sou o Senhor que te acalma, eu sou o Senhor que te ajuda, eu sou o Senhor que te tranquiliza, eu sou o Senhor. Diziam: ó Moisés, meu pai, que veio aqui, ele acabou de cair, quebrou a perna, o que você tem para ele? Deixe-me olhar e ver, se obedecerdes minha voz, fizerdes tudo que eu vos ordenar, não colocarei nenhuma destas enfermidades sobre vós, como os egípcios, pois eu sou o Senhor que vos sara. Diga-lhes isso. Ele ficava bom, amém, isso mesmo. Mas é só isso? Oh, ele está gravemente enfermo. Meu bebê está com cólica, com pneumonia, tão mal. Doutor Moisés, que posso fazer? Deixe-me ver o que tenho aqui na minha mala. Ah, tem remédio aqui para isso também. O que é? Eu sou o Senhor que te sara. Oh, doutor Moisés, e isso? E aconteceu isso na minha família, aqui. E qual é a solução agora? Vem cá, deixa eu ver aqui dentro da minha mala. Ah, tem remédio para isso também. O que é, doutor Moisés? Eu sou o Senhor que te sara. Se ouvirdes a minha voz, guardardes os meus estatutos e os meus mandamentos. Deixe-me ver. O que tenho? Eu sou o Senhor que te sara. Está terminado, amém. Em frente eles iam, isso mesmo, seguindo, regozijando.
Era só isso que ele necessitava. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Olha isso aqui, ó. Ele conta aqui uma história. Houve um momento de uma nação que chegou às águas amargas de suas vidas, e foi na Suíça. O exército, creio que o exército alemão cercou, ia invadir, ia destruir tudo, ia acabar com tudo. E aquele povo manso, pobre, pacífico, humilde, e eles não tinham como defender seus lares, suas famílias, eles não tinham exército, eles não tinham armas, eles não tinham nada. Oh, talvez eles estivessem como o salmista que disse: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então houve um homem chamado Arnold, veja, e ele se levantou ali no meio, e a inspiração. Oh, você precisa receber a inspiração. Você precisa deixar a inspiração descer sobre você. A inspiração veio sobre Arnold e disse: homens da Suíça, neste dia eu morro pela Suíça. Lhe perguntaram: o que vais fazer? Lhe respondeu: sigam-me e pelejem com tudo que tem. Ele se pôs de pé, atirou ao solo um pau que trazia, nenhuma espada ele não tinha. Levantou os braços e foi correndo para os alemães, gritando: abram caminho à liberdade. Ia correndo tão rápido como podia, enfrentando a todo esse exército, e quando chegou a eles, agarrou todas as lanças que podia e as enfiou no seu peito. E morreu. Porém, antes de fazer isto, lhes havia dito: ali do outro lado da serra há um lar com a esposa e seus pequenos, aos quais estou deixando. Acabo de comprar a casa e os amo muito, porém hoje morro pela Suíça. Eu dou a minha vida para salvar a nação. Ele foi um herói, e desde esse dia não tem tido nenhuma guerra mais. Ali foi o fim do assunto. Essa demonstração de heroísmo desconcertou ao outro exército. Sua confusão e surpresa foi tal que os suíços lhes lançaram pedras e jamais têm voltado. Isto sucedeu há cerca de centenas de anos. Por quê? Porque essa foi uma grande proeza. Mas é isso? A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não importa a força que ele tenha. Irmão, certo dia, quando a ignorância, a superstição, as dúvidas, as frustrações e os temores tinham tomado o povo de Deus e tinham sitiado, e sem escape, sem saída, houve então um chamado Jesus Cristo, quem disse: nesse dia eu morro pelo povo, correto. E que disse a seu exército: sigam-me e lutem com tudo que tem. Se você tem uma estaca, lute com essa estaca, não tenha medo. Se tem um pau, peleje com esse pau. Se tem uma pedra, lute com essa pedra. Lute com o que tenha, mas não baixe a sua guarda. Isto é o que diz neste dia o Supremo Capitão: eu tomei a palavra de Deus e derrotei ao diabo com o seu poder. Ele o fez em pedaços, amém, a palavra. Agora dele você com o que tem. Se só tem uma palavra: eu sou o Senhor que te sara, dele forte com isso. Siga nosso capitão, sim, Senhor, ele o fez em pedaços.
Satanás, com todo o seu reino tão grande, tão formoso, tão moderno, não tem nada que ver conosco, correto? Ele ainda é o ser mais sutil de todas as bestas do campo. Sim, Senhor, Jesus Cristo disse que os filhos deste mundo são mais sábios que os filhos do reino de Deus. Por certo, devo terminar. Também devo terminar. Já falei demais. Mas estas duas forças estão entrando em conflito agora mesmo. Esta é a mensagem, a maior batalha, constantemente pelejada. Essa batalha está dentro de cada pessoa. O poder das trevas e o poder de Deus. E um índio convertido foi interrogado e alguém disse: como você está depois que aceitou Jesus? E ele disse: bem e mal. Mas como é isso? Ele disse: há dois cães brigando dentro de índio. Há um cão preto e um cão branco. E então lhe disseram: e qual deles vence? E ele disse: aquele que índio mais alimentar. Guarde isto. O poder de Deus está em sua alma, como nós ouvimos aqui no programa de rádio. A alma está do lado de Deus. A carne e o espírito está nas mãos de Satanás, o Deus deste século, o Deus desta era maligna. Satanás tem o poder de entrar na tua mente, de trabalhar na tua carne, de trabalhar nos teus sentidos, de trabalhar nos teus sentimentos, de usar os teus olhos, de usar os teus ouvidos, de usar tudo. Mas Deus tem entrado à tua alma, porque Ele disse: eis que todas as almas são minhas. Aí depende do que você mais alimenta. Se você alimenta a carne e o espírito, eles vencem. Mas se você alimenta a sua alma, ela sempre vencerá. Estas duas forças estão em conflito agora mesmo. Justamente estamos na hora quando as enfermidades e outras coisas têm surgido por toda a terra. Tem sido tantas que a ciência médica está confundida e não sabe o que fazer. O pequeno exército de Deus está outra vez contra a parede. Ó irmão, é tempo de que apareça outro árbitro. É tempo de que apareça outro alguém que se permita ser inspirado por Deus, que se permita receber o poder do Espírito Santo sobre si para se levantar e causar confusão no exército inimigo. E você tem isso a seu dispor ainda hoje. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que cicatrizo todas as feridas. Eu sou o Senhor que muda a tua vida. Eu sou o Senhor que faço as águas amargas se tornarem doces. Eu sou o Senhor que faz o teu grande fardo se tornar leve. Sabe, Ele não precisa tirar o teu fardo. Ele te dá força para carregar. Ele não apagou o fogo lá da fornalha ardente onde foram jogados Sadraque, Mesaque e Abdenego. O fogo continuou queimando. Ele não apagou o fogo. Mas ele fez com que o fogo não os queimasse. A Bíblia diz: nem um fio de cabelo. Passa a mão perto da chama assim, você cheira, já fede cabelo sapecado. Você podia cheirar Sadraque, Mesaque e Abdenego, não tinha nem cheiro de fumaça. E Deus não apagou o fogo. Deus não matou os leões lá na cova com Daniel. Deixou lá os leões. Eu sou o Senhor que te sara. Eu alivio. Eu torno leve. Eu dou graça. Eu dou força. De 600 e tantas promessas exatas de cura divina, só no Novo Testamento. E mesmo assim questionamos a Deus hoje à noite. O que o juízo significará para nós? Certo,
Eu sou o Senhor que te sara. Crês tu isto? Amém. Sim, Senhor. Então receba isto. Receba a cura. Receba a cura para a alma. Receba a cura para o espírito. Receba a cura para o corpo. Receba a cura para todos os problemas. É a bolsa do profeta, é a mala do profeta. Assim como Moisés tinha dentro de sua pasta, eu sou o Senhor que te sara, aqui está o profeta da última era com o mesmo remédio. Ele ainda é suficiente. Eu sou o Senhor que te sara. É isso que Moisés tinha. O doutor Moisés tinha em seu baú de remédios. Era isto: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que tiro todos os males. Se tão somente você der ouvidos aos meus mandamentos, guardar os meus estatutos. Simples assim, apenas isso. Você não precisa fazer sacrifícios, você não precisa pagar, você não precisa. Você só precisa ouvir o que a palavra de Deus diz. Inclinar os teus ouvidos. Inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos. E esse remédio estará ao seu alcance em todo o tempo. Eu sou o Senhor que te sara. Todos os dias. E você continua tomando. Um remédio não é assim? Às vezes você tem que tomar por 7 dias, por 30 dias, por um mês, por um ano. Eu tinha algo aqui que eu queria ler. O profeta fala isso. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, para nós encerrarmos. E ele diz assim: deixa eu ver se eu posso encontrar isto. Olhe isto aqui, ó. E fará de você um homem novo, se tão somente puder silenciar suficiente tempo para escutar sua voz. Como fez Samuel, fique quieto. Não se perturbe. Veja, não se perturbe. Não faça alvoroço. Se você deseja algo de Deus, peça-o e logo mantenha-se quieto para ver o que Ele diz. Abra seu coração e diga: Senhor Jesus, qual é a tua vontade nesta situação? Todos nós passamos por situações. Qual é a tua vontade nesta situação? E fique ali. Se não responde nas primeiras 5 horas, então espere outras 5. Se não responde hoje, então responderá amanhã. Se não responde esta semana, então o fará na semana que vem. Fique ali até que ele responda. O problema é que nós somos apressados. Mas fique ali até que ele responda. Escute sua voz. Quando ele te der a resposta e disser a seu coração: sim, eu sou o Senhor que te sara, então fica tudo concluído. Mas quando ele te der a resposta, faça o que ele te diz para fazer. Nós temos um grande problema. Nós temos esse problema, né? Teve quem me testemunhou essa semana disso. Não é verdade? Eu senti no meu coração que eu devia fazer isso, mas eu não fiz. Você pede a Deus, Ele vem e responde, Ele vem e fala, diz: faz assim, faz isso. E você duvida.
E você não faz. Veja só. Ah, Jesus. Mas olha, para testemunhar de quê? De que Deus está interessado, de que Deus trabalha através destas coisas, de que Deus está no negócio. Eu vou confessar uma coisa. Eu encontrei a inspiração para este assunto aqui enquanto eu pensava em como ajudar esse alguém que me testemunhou disso. Você sabe quem é, que é de você que eu estou dizendo, né? Então Deus está nisso. Escute sua voz quando Ele der a resposta. E disser ao seu coração: sim, eu sou o Senhor que te sara. Então tudo fica concluído. Eu sou o Senhor que perdoa todos os teus pecados. E aí você não se perdoa? Deus te perdoa e você não se perdoa? E você continua dizendo que é culpado, que é culpado, que é culpado. Deus não se agrada disso. Eu sou o Senhor que perdoa todos os teus pecados. Vá, não peques mais. Eu não te condeno. Então podemos sair livres. Tudo está acertado. Porém, a gente tem que ter a segurança de que escuta aquela voz quando fala. Moisés ouviu e foi um homem transformado. Quer uma transformação na sua vida? Seja como Moisés. Ouça a voz de Deus. Tome a promessa de Deus em suas mãos. Tome o que Ele te diz. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te ressuscita. Eu sou o Senhor que te ressuscita. Nós vimos aqui hoje de manhã. Se não ressuscita hoje, amanhã ou depois, Ele vai ressuscitar, nem que seja daqui 100 anos ou 1000 anos, porque está escrito: a trombeta de Deus soará e os que dormiram no Senhor ressuscitarão. Se é tremendo testemunhar do poder de Deus, ressuscitar Lázaro, que tinha 4 dias que estava morto, imagine Ele ressuscitar naquele dia pessoas que estão há 100, 200, 300, 500, 1000 anos, como os apóstolos, 2000 anos, estão todos lá, e se levantarão cada um deles. Então você pode continuar testificando: o Senhor sara, o Senhor cura, o Senhor ressuscita, o Senhor transforma. Se não faz num dia, espere uma semana. Se não faz numa semana, Ele fará daqui 1 mês. Se não fará daqui 1 mês, Ele fará daqui 1 ano. Mas Ele fará, porque a sua palavra é: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quanto tempo demorou? A Bíblia não diz. A Bíblia diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. Assim é a palavra de Deus. Por isso você tem que se agarrar a ela e ficar agarrado com ela. O tempo do cumprimento, Jesus disse assim para os discípulos: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, até que você receba uma inspiração, até que você receba uma unção, até que você saiba que Deus está fazendo por você. Amém. O Senhor te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te ajude a ter fé. O Senhor te ajude a amar a sua palavra, a agarrar-se a ela. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Deus bendito, Tu sabes, Pai, do que todos nós estamos necessitados nesta noite. O Senhor quer chamar a nossa atenção para algo. O Senhor quer fazer algo por nós. Nós estamos aqui em Tua presença
falando da Tua palavra que é a verdade. Nós estamos querendo tomar este remédio que está na Tua bolsa, na bolsa dos Teus profetas, na bolsa dos apóstolos. Pedro tinha isto, chegou e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. É o mesmo Senhor que sara, é o mesmo Senhor que transforma as vidas. Faz isto por nós nesta noite e ajuda cada um do teu povo a encontrar fé suficiente para tomar este remédio, para tomar este medicamento. Muitos de nós temos chegado, Senhor, às águas de Mara, temos chegado a momentos angustiantes, a momentos dolorosos, a momentos em que nós clamamos: passa de mim este cálice, porque não o posso beber. Mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e continua dizendo: todavia, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te fortalece, eu sou o Senhor que te tomo pela mão e que guio os teus passos e te faço vencer, 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 resistir ao diabo, dia após dia, noite após noite, e continuar testificando de que Deus é amor, de que Deus é o Senhor que nos sara, mesmo diante das situações difíceis da vida. Pai, concede a Tua graça uma vez mais e toma conta de cada vida aqui presente. Estende a Tua mão, Senhor, para ajudar, para fortalecer, para transformar. Lança a Tua âncora no profundo do coração de cada um aqui, para que nunca mais se aparte de Ti, é a nossa oração nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor recompense cada um que veio, que o Senhor encha os corações de alegria por estas ricas e grandes promessas. Perdoa os pecados, salva o perdido. Dá convicção no coração do perdão dos pecados, da remissão pelo sangue de Jesus Cristo. É a nossa oração. Guarda-nos ao sairmos daqui. Acompanhe e protege, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém. O Senhor vos abençoe. O Senhor vos ajude. Terça-feira, o Senhor nos permitindo, nós estaremos aqui para mais um culto de estudo, ensino da palavra. Quinta-feira temos culto de oração. Todo domingo às 8h30 da manhã, escola dominical, e no domingo à tarde, como está acontecendo agora. Só não é costume terminar essa hora. A hora de terminar é 8h30. Me desculpe por vos segurar. Deus abençoe a todos.